Muito bom dia, David. Bom dia, Gabi. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Obrigada aqui pelo espaço no Manhã 95, né? A gente vem falar hoje sobre os benefícios do armazenamento de células tronco. E o assunto hoje, David, Gabi e ouvintes, é com o Dr. Nelson Tatsui. Ele que é hematologista lá no Hospital das Clínicas de São Paulo e diretor clínico da Criogenize. Bom dia, Dr. Nelson. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui na Líder. E eu já começo te perguntando, então, pra gente introduzir ao nosso assunto, né? O que são exatamente as células tronco e como que elas funcionam no nosso corpo? Bom dia. Vamos lá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Da Rádio Líder, Thaís Cabral, os apresentadores aí, Gabi e Davi. Essa primeira pergunta é fundamental, né? Células tronco nós temos em várias partes do nosso corpo. A característica fundamental da célula tronco é se dividir continuadamente, formando uma célula idêntica a ela mesma, mas mais importante que isso, ela se diferencia em diferentes tecidos do nosso corpo. Acho que o exemplo principal é o nosso sangue, né? A gente não precisa ir num posto, como se fosse um posto de gasolina, para repor, né, os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os glóbulos brancos. Por quê? Porque nós temos células tronco na medula óssea, no tutano dos ossos, que fazem isso continuadamente por toda a nossa vida. E também tecidos como músculo, cartilagem, eles também têm células tronco localizadas regionalmente que fazem perpetuar a formação de novos tecidos, e por isso também nós não precisamos fazer reparações durante nossa vida, tá certo? A não ser, obviamente, que a gente seja acometido por uma doença. Voltou? E a gente já fica se perguntando então, Dr. Nelson, quais são as doenças que são tratadas, né, com o uso de células tronco hoje em dia? Atualmente, de uma forma bem geral, mais de 80 doenças são tratadas com células tronco, usando diferentes fontes como sangue de cordão umbilical, tecido de cordão umbilical, a medula óssea, né? Mas historicamente a primeira fonte a ser utilizada foi a medula óssea. E obviamente também historicamente as principais doenças tratadas com células tronco são doenças oncohematológicas, por exemplo, linfoma, leucemia e obviamente também outras doenças, né, de cunho hematológico, como talassemia, anemia falciforme. Então esse grupo de doenças oncohematológicas foram os primeiros, né? Agora, eu acho que de pelo menos 20 anos para cá, a ciência tem andado muito rápido, usando células tronco mesenquimais, também dessas diversas fontes que eu comentei, mas para uso em doenças degenerativas muito comuns, né? Como doenças da cartilagem, doenças neurológicas, doenças endocrinológicas como diabetes, e doenças graves que acontecem no recém-nascido, como uma hipóxia cerebral logo após o nascimento. Então isso tem crescido muito, por isso que totaliza bastante doenças, como em torno de 80 ou mais. Coisa boa pra gente ver como é que a ciência está evoluindo, né? E a gente já pergunta então, Dr. Nelson, como que funciona esse armazenamento, o que é esse armazenamento, né, de células tronco do cordão umbilical? Então, só pra gente reforçar aqui a nossa pergunta, para os nossos ouvintes entenderem, né? O que é esse armazenamento de células tronco do cordão umbilical? Os pais hoje em dia, eles têm se preocupado muito com a questão da falta de doadores compatíveis, que para você fazer um transplante seguro, é necessário que o doador seja idêntico biologicamente ao receptor. Nem sempre isso acontece, é muito raro. Então, de 25 anos para cá, há a possibilidade da guarda de material para a própria família. Os pais procuram clínicas especializadas em criopreservação, que é a ciência para guardar um produto biológico por longos períodos, e faz a guarda do sangue de cordão umbilical. Mas não só o sangue, também o tecido de cordão, que antes os pais guardavam mumificado numa gaze, a gente consegue extrair células e guardá-las para um futuro em caso de doença. Portanto, hoje, a minha clínica, que é Criogenize aqui em São Paulo, ela guarda tanto o sangue de cordão umbilical,
que tem o poder de guardar células-tronco hematopoética para produzir sangue, como também o tecido de cordão, que tem a capacidade de formar células mesenquimais, ou seja, com um intuito mais epitelial. Quando a gente fala epitelial, é mais para linhagem muscular, cartilaginosa e outros afins, neurológica, por exemplo. E doutor Nelson, como é que funciona esse processo então de coleta e armazenamento das células-tronco? O processo de coleta, que é feito na maternidade, logo após o nascimento do bebê. Processamento, que é uma parte laboratorial que aguarda a célula e que deve ser feita até 48 horas após a coleta realizada na maternidade, feita em laboratório. E a estocagem, que também é no laboratório, em tanques que permite deixar o material da família, pasmem, a menos 190 graus Celsius, permite guardar no material por longos períodos. Não há ainda limite de tempo. Todo esse processo, obviamente, é baseado em uma leitura de contrato e peço que os pais interessados na guarda desse tipo de material façam a leitura cuidadosa da parte contratual, com calma, não no desespero, ou seja, logo no nascimento contratar. Faça isso no segundo trimestre, no máximo no início do terceiro trimestre da gestação, para que tenha tranquilidade para escolher um banco de cordão que guarde o material que seja credenciado por instituições internacionais, tá? Para que o material dele permita ser usado a qualquer tempo, com qualidade e melhor, em qualquer lugar do mundo. Boa parte dos países não aceitam materiais que venham de laboratórios que não tenham credenciamento. A coleta é simples, é feito como se fosse uma drenagem de sangue do cordão umbilical, né? Logo após o nascimento do bebê, então não põe risco nem ao bebê e nem à mãe. Para você que está chegando aqui agora na Lira, a gente está conversando com o Dr. Nelson Tatsui, ele que é hematologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e diretor clínico também da Criogenesis. E para a gente finalizar então, Dr. Nelson, eu te pergunto, onde e como essas células ficam armazenadas? E se existe algum risco de perda desse material? Quero aproveitar também para agradecer a sua participação conosco, agradecer por ter disposto um tempinho para esclarecer e tirar nossas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Nelson. De menos 190 graus Celsius. E, obviamente, monitorado, tanto localmente como à distância, né? Só para você ter uma ideia, qualquer alarme que antecipe qualquer problema é avisado até a diretoria das unidades laboratoriais. E com isso, de retaguarda fica um tanque de nitrogênio externo que permite enchimento a qualquer tempo, né? E os níveis do nitrogênio líquido ficam mensurados de forma direta. Então, e qual que é o objetivo disso? Não permitir que essa temperatura saia do padrão, podendo assim permitir que essas células fiquem viáveis por décadas. Não há, como eu havia falado, não há limite, né, de estocagem para as células, tá certo? E então o risco de perder o material, sim, existe em empresas que não têm credenciamento internacional e que não tenham essa retaguarda de alarme e retaguarda de produtos que possam ser utilizados a qualquer tempo para manter a temperatura, tá certo? E com isso agradeço, né, essa oportunidade, né, da Thaís e também dos locutores Gabi e David Júnior, e sobretudo um abraço a todos aí de Rio Verde e macro região. Obrigado a todos. Então, a entrevista que a gente fez com o Dr. Nelson Tatsui, falando sobre os benefícios do armazenamento de células-tronco. Para você que quer saber um pouquinho mais, você pode acessar lá o Instagram, @criogenesebio. Só para repetir, então, @criogenesebio, você consegue mais informações sobre isso. David, Gabi, muito obrigado pela participação aqui hoje. Espero voltar mais vezes, viu? Valeu. Muito obrigada, Thaís.